meus alunos e alunas do 7º ano, estou trazendo esse vídeo para vocês, comentando a nossa atividade de avaliação, né, nossa recuperação, e infelizmente eu tinha gravado alguns vídeos e fiz a sugestão que vocês pudessem estar assistindo, mas infelizmente vocês não tiveram muito tempo, né, para estudar, eu acredito, e a prova é muito simples e muitos tiveram um resultado bem inferior àquilo que a gente esperava. Então eu quero comentar aqui essa atividade com vocês. O assunto da nossa atividade de prova final é o mesmo assunto, não são as mesmas questões, claro, né, mas os objetivos que vocês têm que atingir, né, aquelas habilidades que vocês devem adquirir desse conteúdo, eu também vou cobrar como cobrei nessa atividade de recuperação. Então, observe com muita atenção o comentário dessa atividade e veja aí o que vocês erraram e na próxima atividade consertar aí, tá bom? Então, o que diz aqui o primeiro? Escolhendo a letra X para representar um número, traduza para a linguagem simbólica da matemática a expressão. Eu tenho uma expressão aqui, o triplo desse número mais 15. Então, essa frase aqui, o triplo desse número mais 15, o triplo é 3 vezes o número. 3 vezes o número. O triplo é 3 vezes o número. Quem é o número? É o X. Então, mais, o sinal do mais, daqui mais, o número, 15. Então, veja que uma questão muito simples, você tem aqui a alternativa C como alternativa correta. Você transformou da linguagem oral, da linguagem escrita para a linguagem da matemática. Então, ficou 3x mais 15. Se você, até para ajudar no entendimento, aqui na letra A eu teria o número mais 15. Na letra B eu tenho o dobro mais 15. Na letra D eu tenho o quádruplo mais 15. Né? Então, veja que a alternativa correta, a alternativa C, que traz o triplo mais 15. O segundo quesito, sendo x e y dois números, marca a alternativa que traz a representação na linguagem matemática da expressão. Qual é a expressão? O dobro de x. O dobro de um número é 2 vezes ele, que na linguagem fica 2. Quem é o número? X. Então, 2x. Menos, sinalzinho de menos. O triplo do y. O triplo é quando você multiplica qualquer coisa, qualquer número, qualquer letra pelo número 3. Então, vai ficar 3y. Então, veja que a alternativa que traz a resposta correta para nós é a alternativa D, né? O dobro de x menos o triplo de y. E aqui o terceiro quesito fala do valor numérico, né? O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Que é quando você atribui a incógnita, no caso aqui o x, o valor, no caso aqui o número 5, e você faz essa continha, né? Ou seja, aqui eu tenho uma expressão algébrica 2x menos 5. Então, aí vamos colocar o x, nós vamos substituir o x aqui por 2, desculpa, por 5, né? X igual a 5. Então, vai ficar 2 vezes o 5 menos 5. Então, veja que ficou uma expressão onde você tem 2 vezes 5, 10, menos 5 vai ser igual a 5, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? O valor numérico, pessoal, é isso. E a gente repetiu muito isso em sala de aula. O valor numérico de uma expressão algébrica é você atribuir aquele valor à incógnita e fazer as contas resultantes, né? No caso aqui, quando eu troquei o x por 5, ficou 2 vezes 5, 10, menos 5 igual a 5. E o quarto quesito, considerando as medidas mostradas no retângulo, aí, quais são as medidas? Eu tenho aqui o número 4 e tenho aqui 2x mais 3, que representa aqui o comprimento e aqui a largura desse retângulo. O perímetro de uma figura, pessoal, é quando nós fazemos quando nós juntamos as suas medidas, né? Ou seja, quando você soma todas as medidas dos lados da figura, você tem um perímetro. Então, aqui nessa figura, só tem 2x mais 3 e o 4. Então, como ele é uma figura retangular, aqui o outro lado também será 4. Aqui em cima será também 2x mais 3.
E o perímetro é quando você juntar tudo isso. Quando você juntar, vamos começar a medida aqui de baixo. Você tem 2x mais 3. Aí vai aqui o outro lado, mais 4. Mais o outro lado aqui de cima, 2x mais 3. O outro lado aqui, 4. Né? Então veja que eu também poderia ter feito a multiplicação logo de 2 vezes 2x mais 3 mais 2 vezes 4. Né? Mas eu estou fazendo dessa maneira para mostrar para vocês que o perímetro é quando você junta essas dimensões. Ó. Quando você contorna a figura, somando essas medidas, você tem um perímetro. Então aqui, olha, esse 2 aqui com esse 2 são termos semelhantes, você junta eles. Então 2 e 2 vai ficar 4x. E agora os números, né? Você tem 3 mais 4, 7, mais 7, 14. Então vai ficar 4x mais 14, que representa o perímetro aqui da nossa figura retangular, tá certo? Então, questão muito simples, né? Agora o quinto quesito, reduzindo os termos semelhantes. Nós temos vídeo aula explicando esse conteúdo, que termos semelhantes são aquelas letras iguais, né? Então, nessas letras que são iguais, você junta esses termos iguais. Ó, veja que aqui eu tenho o menos 4x, tenho mais 10x e tenho o menos x. Eles são termos semelhantes. Ó. Então, se eles estão sendo semelhantes, eu vou fazer aqui menos 4. Olha, eu tenho aqui menos 4, tenho aqui também mais 10 e tenho também o menos 1. Isso aqui são todos os termos que tem o x. Né? Então, veja que quem é semelhante também? É o y com o y. São letras iguais. Então, esses aqui, como é que você vai fazer? Você tem, você vai juntar o 6 menos 2. Isso aqui é o y. Né? Então, aqui é o menos 4 mais 6. Né? Menos 4 mais 10 dá mais 6. Menos 1 dá 5. Então, aqui você tem 5x. E aqui você tem 6 menos 2, 4, vai ficar 4y. Então, a alternativa correta para nós, alternativa C, é 5x mais 4y. Termos semelhantes são as letras iguais que você deve juntar. Juntando, o que é juntar? É você pegar os coeficientes numéricos e fazer as continhas. Ó. Como nós fizemos aqui com menos 4, com o 10 dá 6, menos 1 dá 5. Então, ficou 5x. E com o y, semelhante, 6 menos 2, 4. Então, a alternativa correta, 5x mais 4. E aqui, qual número abaixo é a raiz dessa equação? Então, para isso, você tem aqui 4x mais 8 igual a x mais 17. Então, encontrar a raiz dessa equação é você substituir cada um desses valores que estão aqui pelo valor do x e fazer as contas. Então, o primeiro mesmo tem que ser igual ao segundo, né? Então, eu já vou direto aqui. Você tivesse feito assim, ó, se você trocar esse x por 3, você tem 4 vezes 3 mais 8. Lá do outro lado, 3 mais 17. Então, veja que 3 vezes 4 eu tenho 12. E 12 mais 8 eu tenho 20. Aqui do outro lado eu tenho 3 mais 7 eu tenho... Desculpa, 3 mais 17 eu tenho 20. Então, veja que o primeiro membro é igual ao segundo, exatamente porque o número 3 aqui é a raiz dessa equação. A outra maneira é você fazer as continhas assim, ó. Você tem 4x mais 8 igual a x mais 17. Então, se você junta essas letras aqui, vai ficar 4x menos x igual a 17 menos 8. 4x menos 1 fica 3. Ó. E 17 menos 8 dá 9, né? Então, se eu tenho aqui, eu tenho x é igual a 9 dividido por 3, que eu tenho x igual a 3, que é a alternativa, né, exatamente que traz a alternativa correta. Esses outros valores nenhum satisfaz, nenhuma é raiz. Se você colocar qualquer um deles aí no lugar do x, você não tem essa igualdade, né? Tá bom?
E o sétimo quesito, questão muito simples também, inclusive fizemos em sala de aula, né? A equação que representa o equilíbrio da balança. Então, aqui nessa balança eu tenho o primeiro membro dela, que tem o x 4 vezes, então 4x. E tem o número 2, 2 mais 2, 4. Do outro lado da igualdade eu tenho 3 letras x e tenho 2 mais 2 mais 2, que dá 6. Então veja que essa igualdade que a balança está, ela aparece aqui, nessa expressão da letra B, onde tem 4x mais 4 igual a 3x mais 6, né? Tá certo? E o oitavo quesito, a raiz da equação x menos 2 igual a 15 é... Agora, uma continha como essa aqui, você poderia, né, ter tentado fazer, mesmo que você não soubesse resolver de forma algébrica, mas se você colocar o 30 aqui nesse lugar, olha, verifique que 30 menos 12 são 18, né? Então veja que não é o 30. Se você coloca o 27 menos 12 dá igual a 15. Se você coloca o 28 menos 12 dá 14. Você bota o 29 menos 12 dá 17, né? Então veja que a alternativa correta estava aqui na letra B, que você também poderia ter feito isso. Ó. Você tem 15 mais 12. Se você juntar 15 mais 12, você tem 27, né? Tá certo? E o o nono quesito, numa folha de papel, a Carla escreveu um número. Isso aqui é parecidíssimo lá com o primeiro e o segundo quesito, né? Essa transformação da linguagem oral para a linguagem matemática. Olha. Numa folha de papel, Carla escreveu um número. Então, esse número aqui é o número x. Multiplicou por 3 e depois adicionou 12 ao produto, ou seja, a multiplicação do 3 com esse número. E o resultado obtido, ela dividiu por 7 e conseguiu como resultado 15. Então, se eu for seguir essas etapas, ela escreveu o número x, está aqui, escrevi o número x, multipliquei por 3, botei o 3 aqui, adicionou 12, mais 12, dividiu. Eu poderia escrever aqui, botando o sinal da divisão, ou como a gente sempre vê nos nossos livros de matemática que a gente estuda, né? A divisão significa essa barrinha, então, igual a 15. Então, veja que aqui eu tenho essa alternativa A, que traz a alternativa correta, certo? Se eu for traduzir essas outras, aqui na letra B, eu tenho o triplo da soma de x com 12. Aqui na letra C, eu tenho o triplo de x mais 12 sétimos igual a 15. E aqui na letra D eu tenho o triplo da soma de x por 12 dividido por 7 igual a 15. Tá certo? Então, veja que por coerência aqui, até como a maneira como a gente lê, ó, escreveu um número, multiplicou por 3, adicionou 12, dividiu por 7, deu igual a 15. Então, alternativa A. E o 10º quesito e último, o número 5 é raiz de qual das equações? Aqui vocês vão ter que testar cada um. Será que é da letra A? Então, na letra A, teremos assim, 4 vezes 5 mais 1. Isso aqui não dá 5, né? Porque se você fizer 4 vezes 5, 20 mais 1 dá 21. Tem que ser igual a 5. Então, não é a letra A. Não é o da letra A. Da letra A não é esse. Na letra B, eu teria 2 vezes o 5 mais 5. Se for verdade, vai dar 15. Ó. 2 vezes 5, 10, mais 5, 15. Então, veja que o primeiro membro é igual ao segundo. Ó. Então, eu já estou vendo aqui que a alternativa correta vai ser a alternativa B. Mas vamos verificar as outras também. Ó. Se você colocar ali 3 vezes 5 menos 7 dá igual a 8. Vamos verificar aqui, eu tenho 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, menos 7 igual a 8. Então aqui, eu estou vendo aqui que essa alternativa também traz também uma solução, né?
Você fizer 3 vezes 5, 15, menos 7 igual a 8. Vamos verificar aqui na letra D. Eu tenho 6 vezes 5 mais 2. Se eu fizer 6 vezes 5, 30, mais 2 dá 32, e não é isso aqui, é diferente de 4. Né? Então, eu não tinha observado aqui, quando eu elaborei essa atividade, que o número 5 é raiz de duas equações, aqui no caso, né? Da letra B, porque eu tenho 2 vezes 5, 10, mais 5, 15, e da letra C, que eu tenho 3 vezes 7, 20, desculpa, 3 vezes 5, 15, 15 menos 7 igual a 8, né? Então, o 5 é a raiz dessas duas. Quem marcou a letra B está correto, né? Também quem marcou a letra C está correto. Eu vou verificar, inclusive, aqui pelo gabarito dessa atividade, quem marcou a letra B e a letra C, eu vou considerar essas alternativas corretas, tá bom? Então, fica aqui, pessoal, o comentário dessa atividade com vocês, e eu vou pedir que vocês estudem, né, por essa atividade. A avaliação de prova final não é a mesma atividade, né, não é a mesma prova, mas é o mesmo assunto, tá bom? Então, estude aí o máximo que vocês puderem para que a gente possa aprender esse conteúdo aí e a gente ir lá para o 8º ano com muita propriedade, né, sabendo dos assuntos e dando continuidade aí à caminhada de vocês como estudantes, tá bom?